Pensa só, o seu direito de nascença, a sua herança, de repente ameaçados por uma nova lei. Hoje, a gente vai entender direitinho como um decreto do governo italiano criou uma crise gigantesca para descendentes no mundo todo e como uma única decisão na justiça começou a virar completamente esse jogo. Pois é. Para milhares de pessoas que buscam a cidadania italiana pelo direito de sangue, essa pergunta, que parece até meio absurda, se tornou um problema bem real e assustador. Então, bora lá entender o ponto de partida disso tudo. Foi um novo decreto do governo que chegou e criou uma onda de incerteza, deixando muita, mas muita gente com medo de perder seu direito. Basicamente, esse decreto ameaçou mudar as regras do jogo no meio da partida. Foi um balde de água fria para inúmeras famílias que achavam que o caminho delas já estava traçado e era só uma questão de tempo. E o X da questão, o centro de toda essa confusão, é um conceito jurídico que soa bem injusto. O nome dele? Retroatividade. Traduzindo do juridiquês, é como se as regras de um jogo mudassem depois que ele já acabou e o juiz dissesse que o vencedor na verdade perdeu. É pegar uma lei criada hoje e querer que ela valha para algo que aconteceu lá no passado. Essa analogia do futebol é perfeita, né? Não dá para anular um gol de ontem com uma regra inventada hoje. E foi exatamente esse o principal argumento jurídico usado para lutar contra o decreto. E agora, a história fica ainda mais interessante. Algumas fontes levantam a suspeita de que poderia existir um motivo financeiro por trás desse decreto. A ideia seria meio que empurrar as pessoas do caminho administrativo, que é mais barato, para o judiciário, que custa bem mais caro. E claro, com processos mais caros, o Estado arrecada mais impostos. É uma teoria, mas que faz a gente pensar. Com esse cenário todo, parecia que a esperança estava acabando. Mas aí, um único processo na justiça começou a mudar totalmente essa história. E essa virada de jogo tem nome e endereço: a cidade de Brescia. Foi lá que um tribunal tomou uma decisão que, olha, fez história e acendeu uma luz de esperança. Essa frase de uma das fontes é forte, né? Ela resume bem o sentimento de alívio e o impacto que essa decisão teve. Para a gente entender como essa jornada aconteceu, o processo começou lá em maio de 2025. Aí no final do ano veio o decreto e bagunçou tudo, criando uma baita incerteza. A espera foi longa, mas em 27 de março de 2026, finalmente veio a decisão favorável de Brescia. Uma vitória super recente, mas que foi resultado de uma longa batalha. Tá, mas na prática, o que o juiz decidiu? E por que essa decisão foi tão, mas tão importante assim? A decisão foi assim na jugular do problema. O juiz se baseou em leis já existentes, como o famoso artigo 11 do Código Civil, para dizer duas coisas fundamentais. Primeiro, a cidadania é um direito que nasce com a pessoa. E segundo, por causa disso, o decreto não pode ser aplicado para trás, retroativamente. E um detalhe que faz toda a diferença. Essa vitória veio de um tribunal que tem fama de ser bem rigoroso. E aqui está o grande porquê de tudo isso ser tão relevante. Essa foi a primeira decisão que se tem notícia em que um juiz bateu o martelo e disse com todas as letras: essa história de retroatividade do decreto não se aplica. Foi um marco. Mas calma, apesar de ser um motivo para comemorar, e muito, quem entende do assunto já avisa. A luta não acabou. Na verdade, o que começou foi uma nova fase e talvez até mais desafiadora. O recado é claro: o jogo mudou. Os advogados que representam o governo italiano agora têm mais base para contestar os processos. Aquela fase em que as coisas eram mais simples, mais automáticas, essa fase acabou. Então, qual é a recomendação dos especialistas? São 3 passos cruciais. Primeiro, contratar um advogado que realmente seja especialista no assunto. Segundo, a documentação precisa estar impecável, perfeita, sem nenhum errinho para dar brecha. E terceiro, é preciso mudar a mentalidade e se preparar para um processo mais combativo, mais pé de guerra. Resumindo, profissionalismo e precisão agora são inegociáveis. E essa frase fecha bem a ideia, né? O direito já existe, ele é de nascença, isso ninguém pode tirar. Só que para lutar por ele na prática, a coisa ficou mais séria. A era do amadorismo, do vai que dá, essa já era. No fim das contas, a gente fica com essa pergunta. A decisão de Brescia é, sem dúvida, uma esperança gigantesca, uma luz no fim do túnel. Mas ela também sinaliza que a jornada para muita gente a partir de agora talvez tenha ficado um pouco mais complexa.